E se você tivesse que escolher entre ser fiel a Deus ou salvar sua própria vida? Neste vídeo, você vai conhecer a emocionante jornada de Josias, um jovem carpinteiro que arriscou tudo para honrar o sábado. Em uma vila governada por mãos de ferro, ele enfrentou o poder de um líder cruel com nada além de sua fé. Será que sua coragem foi suficiente para mudar corações endurecidos? Fique até o final e descubra como você pode receber um conteúdo exclusivo para fortalecer sua fé e inspirar sua jornada diária. Não se esqueça de deixar seu comentário e compartilhar com quem precisa ouvir essa história. Vamos juntos transformar vidas. A pequena vila de Queri ficava escondida entre colinas verdejantes e vales profundos. Ali, o som dos riachos tranquilos contrastava com a tensão crescente que pairava sobre a população. A cidade vivia sob a administração de Nebar, um governador impiedoso que exigia trabalho incessante de seus habitantes, inclusive no dia de descanso. Josias, um jovem carpinteiro de 27 anos, era conhecido por sua habilidade com a madeira e por sua fé inabalável. Para ele, o sábado era um dia sagrado, um sinal entre ele e o Criador. Mas naquela semana, Nebar havia emitido um decreto. Todo trabalhador deveria comparecer à construção do novo palácio no sábado. A ausência seria punida com prisão ou, pior, exílio. Na pequena casa de Josias, o clima era de preocupação. Sentado à mesa de madeira que ele mesmo construíra, Josias conversava com sua esposa, Ana. Josias, você sabe o que eles farão se você não aparecer, disse Ana, com os olhos marejados. E se te levarem? E se nunca mais voltar? Temos 2 filhos pequenos. Como vamos sobreviver? Josias segurou as mãos dela, suas próprias tremendo levemente. Eu sei que é arriscado, Ana. Mas como posso desobedecer a Deus? O sábado é mais do que um dia de descanso. É um lembrete de que Ele é nosso Criador e Redentor. Se eu ceder agora, que exemplo estarei dando aos nossos filhos? Ana suspirou profundamente, lutando contra as lágrimas. Ela sabia que Josias estava certo, mas o medo da perda nublava sua esperança. Noite de oração. Naquela noite, Josias reuniu sua família em torno da mesa para orar. Seus filhos, Ruben e Noemi, de apenas 8 e 5 anos, observaram silenciosamente enquanto o pai clamava a Deus por força e proteção. Senhor, tu sabes do decreto que Nebar fez. Só peço que me dê coragem para permanecer fiel a ti, independentemente do que aconteça. Depois da oração, Ruben perguntou: Papai, Deus vai nos proteger, não vai? Josias olhou nos olhos do filho e sorriu suavemente. Sim, meu filho. Deus nunca nos abandona, mesmo nos momentos mais difíceis. O amanhecer do sábado. Quando o sol nasceu, iluminando a vila com uma luz dourada, Josias sentiu uma paz inexplicável. Ele sabia que naquele dia enfrentaria as consequências de sua escolha. Enquanto outros trabalhadores caminhavam em direção ao palácio, ele permaneceu em casa com sua família, cantando hinos e estudando as escrituras. Por volta do meio-dia, soldados bateram à porta. O som seco e rítmico dos punhos contra a madeira ecoou pela casa, fazendo Ana estremecer. Josias abriu a porta, encontrando 2 guardas de semblantes sérios. Josias, o governador Nebar exige sua presença imediatamente, disse um deles. Josias respirou fundo e respondeu com firmeza. Eu não posso trabalhar no sábado. Este dia é reservado ao Senhor. Os guardas trocaram um olhar e, sem dizer mais nada, o escoltaram até a praça central, onde Nebar o aguardava. O encontro com Nebar. Na praça, uma multidão se reuniu. Alguns olhavam com pena para Josias, outros, com reprovação. Nebar, sentado em um trono improvisado, observava com frieza. Então, é você o homem que ousa desobedecer minhas ordens? Nebar falou, sua voz ecoando pela praça. Josias deu um passo à frente. Respeito sua autoridade, governador, mas minha lealdade maior é a Deus. O sábado não é meu para negociar. É um dia sagrado. Nebar riu, mas seus olhos mostravam irritação. Você está disposto a perder tudo por causa de um dia? Sua casa, sua família, sua liberdade? Josias ergueu o olhar, firme. Prefiro perder tudo aqui na terra a perder minha conexão com o Criador. A multidão murmurou, impressionada com a coragem de Josias. Nebar levantou-se abruptamente.
Vamos ver quanto tempo sua fé dura na prisão. Guardas, levem-no. Enquanto era arrastado, Josias olhou para a multidão. Muitos desviaram o olhar, mas ele viu alguns rostos marcados pela reflexão, talvez pela culpa. Ele sussurrou para si mesmo: Senhor, usa-me para a tua glória. A cela era fria e escura, com apenas uma pequena janela no alto que deixava entrar um filete de luz. Josias sentou-se no chão, abraçando os joelhos. Sua mente estava repleta de pensamentos, mas seu coração permanecia firme. Senhor, sei que tu estás comigo aqui, ele murmurou, fechando os olhos. Os dias na prisão eram longos, mas Josias não permitia que a desesperança o consumisse. Ele aproveitava cada oportunidade para orar e cantar hinos. Os guardas, inicialmente irritados com sua presença, passaram a observar com curiosidade. Um deles, Caleb, não conseguia entender como aquele homem mantinha tamanha serenidade. Uma noite, enquanto Josias cantava baixinho um hino, Caleb aproximou-se da cela. Por que você continua cantando? Ninguém vai te tirar daqui. Você perdeu tudo. Josias levantou o olhar, um brilho tranquilo em seus olhos. Não perdi tudo, Caleb. Tenho algo que você talvez não entenda: a esperança em Deus. Mesmo aqui, sou livre porque minha fé não pode ser aprisionada. Caleb ficou em silêncio por um momento, intrigado pelas palavras de Josias. Antes de sair, murmurou: talvez você não esteja tão sozinho quanto pensa. Os dias na prisão transformaram-se em semanas, e a presença de Josias passou a impactar não só Caleb, mas outros prisioneiros também. Entre eles estava Abner, um homem amargo, conhecido por sua fúria e descrença. Ele havia sido condenado por roubo, mas a cada dia que passava ao lado de Josias, parecia mais inquieto. Por que você continua acreditando nesse Deus que te deixou aqui? Perguntou Abner um dia, enquanto partilhavam o escasso pão que lhes era oferecido. Josias sorriu com gentileza, partindo um pedaço maior para Abner. Deus não me deixou, Abner. Às vezes, Ele nos coloca em lugares difíceis para que possamos ser luz para os outros. Talvez Ele me trouxe aqui para falar com você. Abner riu, mas havia algo naquelas palavras que o fez refletir. Pela primeira vez em muito tempo, ele se permitiu ouvir sobre esperança. Aos poucos, a cela de Josias tornou-se um ponto de encontro. Alguns guardas fingiam não notar, enquanto prisioneiros se aproximavam para ouvi-lo falar sobre as escrituras ou cantar hinos. A pequena janela deixava entrar a luz suficiente para iluminar os rostos daqueles homens, muitos deles endurecidos pela vida, mas agora tocados pela mensagem de Josias. Caleb, que antes o questionara, passou a fazer visitas frequentes à cela. Um dia, enquanto limpava a área, ele sussurrou: Josias, você acha que Deus realmente perdoa tudo? Mesmo os erros mais graves? Josias colocou a mão sobre a grade da cela, olhando para Caleb com firmeza e compaixão. Caleb, não há pecado tão grande que o amor de Deus não possa perdoar. Ele só espera que a gente se volte para ele. As palavras de Josias eram simples, mas carregadas de poder. Caleb saiu dali com os olhos marejados, prometendo a si mesmo buscar mais respostas. Enquanto isso, no palácio, Nebar ouvia rumores sobre a transformação na prisão. Alguns de seus conselheiros o advertiram: Senhor, Josias está ganhando favor até mesmo de seus guardas. Se não tomarmos uma atitude, ele pode se tornar uma ameaça. Nebar, porém, estava intrigado. Como um homem simples, privado de liberdade, poderia inspirar tamanha lealdade? Decidiu visitá-lo pessoalmente. Quando Nebar entrou na prisão, o ambiente silenciou. Guardas e prisioneiros assistiram enquanto ele parava diante da cela de Josias. Você continua fiel ao seu Deus, mesmo aqui? Perguntou Nebar, sua voz carregada de ceticismo. Josias ergueu-se lentamente, encarando o governador. Minha fidelidade não depende das circunstâncias. Depende de quem Deus é, e ele nunca muda. Nebar cruzou os braços, mas não conseguiu evitar um tom de curiosidade. Você realmente acredita que um dia será libertado? Josias respondeu com serenidade. Mesmo que não seja libertado nesta terra, já sou livre em Deus. As palavras de Josias marcaram Nebar mais profundamente do que ele gostaria de admitir. Nos dias seguintes, o governador começou a questionar suas próprias decisões.
Enquanto isso, na prisão, Caleb e Abner tomaram uma decisão importante. Eles queriam dedicar suas vidas ao Deus de Josias. Num sábado ensolarado, uma pequena reunião ocorreu na prisão. Josias liderou uma breve celebração, compartilhando textos das Escrituras que havia memorizado e cantando hinos. Os prisioneiros, antes de isolados, cantavam junto, suas vozes ecoando pelas paredes de pedra. Naquela noite, uma tempestade atingiu a vila de Queri. Relâmpagos iluminaram o céu, e um raio caiu sobre o palácio de Nebar, destruindo parte de sua estrutura. O evento foi interpretado por muitos como um sinal de que o poder de Deus era maior do que o do governador. No dia seguinte, Nebar convocou Josias ao seu salão. Ele olhou para o homem diante de si, mais forte do que nunca, apesar das semanas na prisão. Você está livre, Josias, declarou Nebar. E mais do que isso, vou permitir que aqueles que desejarem sigam seu sábado. Mas espero que o Deus que você serve faça jus à sua fé. Josias agradeceu, mas não com arrogância. Ele sabia que aquela vitória não era sua, mas de Deus. Ao sair do palácio, foi recebido por sua esposa e filhos, que choravam de alegria. Josias retornou à vila como um símbolo de fé e coragem. Sua história inspirou outros a reavaliarem suas próprias vidas e a considerarem o que significava viver para Deus. Mas a jornada de Josias estava apenas começando, pois ele agora sentia um chamado para compartilhar sua experiência com outras vilas, levando a mensagem de fidelidade e esperança. O retorno de Josias à vila de Queri foi recebido com uma mistura de alívio e admiração. Enquanto caminhava pelas ruas de paralelepípedos, muitos moradores saíam de suas casas para vê-lo passar. Alguns se aproximavam para cumprimentá-lo, outros observavam de longe, ainda processando o impacto de sua coragem. Josias não buscava reconhecimento, mas era evidente que sua experiência na prisão havia plantado sementes de mudança. Quando Josias entrou em sua pequena casa, foi recebido com um abraço apertado de Ana e os filhos. As crianças o cercaram, chorando de alegria, enquanto Ana permanecia de pé, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sabia que Deus ia cuidar de você, sussurrou ela, segurando as mãos de Josias. Ele sorriu, com os olhos brilhando de emoção. Ana, Deus não apenas cuidou de mim, mas também usou a prisão para alcançar outros. Ele é fiel em todos os momentos. Enquanto a família se reunia ao redor da mesa, Josias compartilhou histórias de sua experiência. Falou sobre Caleb, Abner e os outros prisioneiros que haviam sido tocados pela mensagem do Evangelho. O mais incrível, disse Josias, é que até mesmo Nebar parece ter sido impactado. Não sei o que o futuro reserva para ele, mas acredito que Deus está trabalhando em seu coração. Alguns dias depois, Josias organizou uma reunião na vila. Ele queria compartilhar sua história com todos que estivessem dispostos a ouvir. A pequena praça central, que antes havia sido o palco de sua prisão, agora se enchia de pessoas ansiosas por esperança. Josias subiu em uma plataforma improvisada, segurando um pedaço de madeira que havia esculpido enquanto estava na prisão. Era um símbolo simples, mas poderoso, de fé e perseverança. Meus amigos, Deus é fiel, começou ele, com a voz firme. Eu fiquei na prisão por causa da minha escolha de honrar o sábado, mas em nenhum momento Deus me abandonou. Pelo contrário, Ele usou aquele lugar para mostrar seu amor a outras pessoas. Ele contou sobre os momentos difíceis, as orações na escuridão e os cânticos que ressoaram pelas paredes da prisão. Cada detalhe parecia tocar os corações da multidão. O sábado não é apenas um dia de descanso, continuou Josias. É um lembrete de que pertencemos a Deus, que Ele é nosso Criador e Redentor. Quando escolhemos honrá-lo, Ele nos fortalece, mesmo nas maiores provações. Após sua fala, Josias fez um convite. Se você sente que Deus está chamando você para uma vida de fidelidade, comece hoje. Ele não pede perfeição, mas sim um coração disposto. Se Ele pode usar alguém como eu, Ele pode usar qualquer um. Muitas pessoas responderam ao apelo. Entre elas estavam velhos amigos de Josias, vizinhos e até mesmo alguns trabalhadores que antes haviam zombado de sua fé. A vila de Queri começava a se transformar. Não demorou muito para que a história de Josias alcançasse vilas vizinhas. Convites para falar chegaram, e Josias começou a viajar, levando sua mensagem de fidelidade e esperança. Ele não viajava sozinho. Ana e as crianças o acompanhavam sempre que possível, e Caleb, o guarda da prisão,
tornou-se seu amigo e companheiro de jornada. Abner, o prisioneiro amargurado, também teve sua vida transformada. Após ser libertado por bom comportamento, ele decidiu juntar-se a Josias na missão de compartilhar o Evangelho. Sua história de redenção tocava profundamente aqueles que se sentiam indignos do amor de Deus. Enquanto isso, Nebar enfrentava sua própria luta interna. As palavras de Josias ecoavam em sua mente, desafiando suas crenças e atitudes. Ele começou a ler pergaminhos antigos sobre o Deus de Israel e, aos poucos, sua visão de poder e controle foi sendo substituída por um desejo de conhecer a verdade. Certo dia, Nebar surpreendeu a todos ao aparecer em uma das reuniões organizadas por Josias. A presença do governador causou um rebuliço, mas Josias o recebeu com respeito. "O que o traz aqui, governador?" perguntou Josias, com a mesma serenidade de sempre. Nebar hesitou antes de responder. Seus olhos, que antes transmitiam frieza, agora refletiam vulnerabilidade. "Eu vim ouvir. Talvez haja algo que eu precise aprender." Aquela reunião foi um marco. Nebar não apenas ouviu, mas também fez perguntas, buscando entender o que significava viver para Deus. Embora ele não tenha tomado uma decisão imediata, era evidente que seu coração estava mudando. Com o passar do tempo, Josias tornou-se uma figura de referência, não por sua fama, mas por sua humildade e dedicação. Ele continuava enfatizando que tudo era obra de Deus, não dele. A vila de Queri prosperou, tornando-se um lugar conhecido por sua fé e unidade. O impacto de sua história foi além das fronteiras de sua terra natal, alcançando pessoas de diversas origens e crenças. Sua vida provou que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a fidelidade a Deus tem o poder de transformar não apenas indivíduos, mas comunidades inteiras. Anos depois, sentado à beira de um riacho com seus netos, Josias refletia sobre sua jornada. Ele sabia que não havia sido perfeito, mas Deus tinha sido constante. O som das risadas infantis misturava-se ao murmúrio da água, e Josias sentiu uma paz profunda. "Vovô, você teve medo quando foi preso?" perguntou um dos netos. Josias sorriu, olhando para o céu. "Tive. Sim. Mas o que aprendi é que o medo não precisa nos dominar quando confiamos em Deus. Ele sempre cuida de nós." E assim, a história de Josias continuava a ser contada, não apenas nas palavras, mas nos corações daqueles que escolheram viver pela fé. Se essa história tocou seu coração e inspirou você a permanecer fiel, mesmo diante das dificuldades, não deixe de compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Deixe seu comentário abaixo contando o que mais impactou você nessa jornada. Inscreva-se no canal para mais histórias emocionantes que fortalecem sua fé e trazem esperança. Ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Juntos, podemos levar essa mensagem a mais pessoas. Deus abençoe você.